Olá pessoal, tudo bem? Então agora nós vamos iniciar o curso de Física que eu comentei no vídeo de abertura desse canal. A minha ideia com esse curso é fazer um curso que seja destinado aos estudantes de Física, especificamente do curso de Física. Muitos desses estudantes vêm com uma certa deficiência no campo da matemática, ou os professores têm uma péssima didática, enfim, são muitos os empecilhos que impedem com que esses alunos consigam evoluir dentro do curso. A minha intenção é trazer um curso que seja mais palatável, mais tranquilo, para que o aluno consiga evoluir nesses cursos de físicas e coisas assim. Por isso eu coloquei o título de Sobrevivendo a um Curso de Física. Tá? O curso que eu vou oferecer aqui é um curso de Física 1, onde nós vamos abordar a mecânica básica. Tá? A mecânica foi basicamente feita pelo Isaac Newton, tá? Lá no século 17, através das 3 leis de movimento dele e através da lei da gravitação universal. E basicamente vamos estudar como que essa ciência se desenvolveu e quais foram os desdobramentos dela ao longo dos séculos. A minha intenção é fazer vídeos 3 vezes na semana, na segunda, na quarta e na sexta, com vídeos às 16 horas. Em princípio, esse curso não tem uma duração específica, tá? Nem das aulas, não sei quanto tempo as aulas vão ter e também não sei até quando eu vou ficar fazendo esses cursos. A minha intenção é apenas concluir eles, mas eu quero concluir eles de uma maneira bem completa. A minha intenção é tentar fazer um curso de mecânica bem completo para vocês. Bom, o estilo de curso que eu adoto, que é o que eu adoto também nas salas de aula, é oferecer uma aula teórica, mais uma aula de exercícios, tá? Então, oferecer uma aula sobre a teoria e em seguida fazer uma complementação dessa aula, abordando exercícios que fixem os conceitos que a gente viu na aula teórica. O livro recomendado, os livros, na verdade, que eu recomendo para esse curso, especificamente para um curso de Física, são um combo do Moisés Nussbaum, o curso de Física Básica, volume 1, e o livro do Richard Feynman, Lectures on Physics. O livro do Moisés Nussbaum, para mim, é um dos melhores livros em língua portuguesa que nós temos. E o curso do Richard Feynman é sensacional, simplesmente pela didática do Feynman, por todos os insights que ele possui e coisas assim. Tá? Então, recomendo fortemente que vocês consultem esse material enquanto estiverem vendo esses cursos. A minha intenção, como professor, é simplificar esses livros, tentar deixar eles mais palatáveis para vocês. Tá? Os pré-requisitos desse curso, eu vou assumir que o estudante tenha conhecimento de cálculo diferencial, integral e vetorial. Tá? Então, esses aspectos, esses conhecimentos matemáticos vão ser necessários para que a gente consiga evoluir nesse curso. Tá? Então, basicamente, isso daqui são as principais orientações com respeito ao curso. Mas, especificamente, o que nós vamos ver nesse curso? Então, são basicamente, de uma maneira bem grosseira, serão 10 tópicos em geral, e cada um desses tópicos eu vou abordar eles de uma maneira bem específica. Então, o primeiro tópico que a gente vai ver é um curso de introdução, onde eu vou simplesmente colocar a pergunta-chave de um curso de mecânica, que é: por que os corpos se movem? Essa é a pergunta que a gente tenta responder num curso de mecânica. No tópico 2 nós vamos ver a cinemática, onde nós vamos analisar o tipo de movimento que é feito, a descrição dos movimentos, a maneira como eles são descritos. Tá? Isso começou com Galileu Galilei tentando descrever corpos que caem sob a ação da gravidade aqui próximo da Terra. Tá? Nessa situação a gente tem que a lei horária do movimento é dada por essa equação. E basicamente nesse curso de cinemática a gente vai tentar ver como
como a gente consegue sair da lei horária da posição para a lei horária da velocidade e da aceleração a partir de técnicas de integração e diferenciação, como que a gente faz esse tipo de movimento. Em seguida, nós vamos abordar as leis de Newton. São 3 leis de Newton: a lei da inércia, a lei do princípio fundamental da dinâmica e a lei da ação e reação, tá? Mas principalmente a lei da dinâmica, que é F igual a ma, que é o que a gente vai estudar. E uma vez que a gente aprender ela, a gente vai estudar exemplos específicos, tentando entender a lei de atrito, lei sobre a ação da gravidade e coisas assim. Uma vez que a gente viu essa lei de Newton, em princípio a gente resolve o problema da mecânica, porque a gente simplesmente responde como que os corpos se movem. Para que um corpo se mova, a gente precisa conhecer as forças que agem sobre ele. Então, em princípio, o problema está resolvido. Então, qual é o sentido de um curso de mecânica após leis de Newton? É simplesmente encontrar ferramentas que auxiliem uma pessoa a tentar identificar esses tipos de movimento. Então, esses tipos de ferramentas são aqueles que envolvem energia, momento linear, momento angular e coisas assim, tá? Então, a primeira ferramenta que nós vamos estudar é a energia mecânica, que ela é dada pela soma da energia potencial da energia cinética mais uma energia potencial. E, sob determinados tipos de condições, essa energia mecânica ela é conservada. Em seguida, nós vamos estudar o oscilador harmônico, que são corpos cuja aceleração é proporcional à posição do corpo, sendo que essa aceleração tem uma certa frequência associada, então a gente vai tentar entender como esse oscilador harmônico funciona para esse tipo de problema. Em seguida, nós vamos estudar o momento linear, que é definido por esse tipo de quantidade, e uma vez que as forças que agem sobre os corpos são iguais a zero, isso significa que o momento vai se conservar. E através do estudo do momento linear, a gente é capaz de fazer um estudo sobre processos envolvendo colisões. Então, a ideia de se estudar momento linear é justamente para que a gente consiga avaliar situações em que acontece esse tipo de fenômeno. Em seguida, nós vamos ver o movimento angular, que é definido dessa forma como o produto vetorial da posição do corpo pelo seu momento linear. E aqui a gente tem uma lei muito parecida com a do momento linear, em que se os torques que agem sobre os corpos, a soma vetorial deles é igual a zero, então esse momento angular se conserva, tá? E o estudo do movimento angular é muito propício para o estudo de movimentos envolvendo rotação, então é principalmente para isso que nós vamos estudar esse tipo de ferramenta. Em seguida nós vamos ver a gravitação, né? A gravitação é expressa como sendo uma força envolvendo as massas entre dois corpos, e nessa gravitação a gente vai estudar as leis de Kepler e vai estudar também outras características interessantes dessa lei da gravitação. Depois nós vamos estudar corpos rígidos. Até o momento nós estávamos estudando simplesmente partículas, tá? Partículas com massas pontuais. O que a gente vai estar interessado agora é no composto de partículas em que a distância entre essas partículas não se altera mais. O que caracteriza esses corpos rígidos é a existência de momentos de inércia dado por esse tipo de relação aqui, em que a gente tem a distância com relação a um eixo ao quadrado integrado na área desse corpo, e a gente vai tentar entender como que esses corpos rígidos evoluem em movimentos de translação e em movimentos de rotação em torno de eixos fixos. E por fim a gente fala também de referenciais não inerciais. Quando estudamos as leis de Newton, nós falávamos de referencial inercial, que obedeciam à lei da inércia. E aqui nós vamos tentar entender referenciais em que, se os corpos são analisados a partir desse referencial, surgem forças não inerciais que são dadas por esse tipo de relação aqui, onde o A
é a aceleração desse referencial não inercial ou referencial acelerado, tá? Pois bem, então basicamente esse é o trajeto que a gente vai seguir ao longo desse curso de mecânica e aguardo vocês num próximo vídeo. Muito obrigado.